Olá pessoal, sou o professor Nilson Lopes, a nossa matéria é o direito previdenciário e a partir de agora a gente começa a sair um pouquinho toda essa parte de financiamento da Seguridade Social, que nós tivemos vários itens, vários pontos aí que nós tratamos, e a gente começa agora a ir para um outro lado para chegar aos benefícios. Mas antes de se falar dos benefícios, nós temos uma outra situação para tratar aqui primeiro. Nós falamos até agora, e obviamente tudo que nós fizemos até agora, seja na parte dos princípios, do histórico, do financiamento, nós sempre falamos do segurado. Né? Então, a figura do segurado, se existe segurado, que segurado ele é, que tipo de segurado, a forma de contribuição, quando tem assim, contribui de uma forma, quando tem outro, contribui de outra, há um acréscimo, não há um acréscimo de alíquota. Então, sempre isso tudo girando em torno do segurado. No entanto, existe uma outra figura aqui que vai nos interessar bastante, que são os dependentes do segurado. Porque no final das contas ali, nós temos como prestações, benefícios da Previdência Social, os benefícios que são prestados ao segurado e benefícios que são prestados aos dependentes do segurado. E aí vamos tomar só um aqui para ser o nosso exemplo geral, e a gente segue sempre falando dele, a pensão por morte. A pensão por morte, por óbvio, não vai ser recebida pelo próprio segurado, ele morreu. Né? Mas ele deixou dependentes, ele deixou pessoas que viviam sob a sua dependência. Essas pessoas, nesse momento, se tornaram aí desprovidas de qualquer manutenção. Então, esse risco social morte é coberto também pela Previdência Social. E essas pessoas, então, receberão a pensão por morte. Quem são essas pessoas? É isso que a gente passa a ver a partir de agora. Tá? Então, vamos lá. Pela Lei 8.213, artigo 16, são beneficiários do regime geral da Previdência Social na condição de dependentes do segurado. Nós temos aqui uma alteração recente de 2015, que passou a vigorar a partir de 2016. Então, veja, já está na nossa legislação, é assim que vai cair, então nós não temos que ter muita preocupação com isso. Mas é um texto que foi mudado um pouquinho aqui no final. Então, em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vejam, nessa situação, considera-se dependente segurado. São três classes. A primeira, cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos de idade. Então vejam, cônjuge, pessoa que é casada, marido e mulher, companheiro ou companheira, filho não emancipado, menor de 21 anos de idade. São sempre dependentes do segurado. Ou o filho, independente da idade, inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Esse finalzinho aqui, deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, é que foi a inclusão trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá bom? Então a primeira classe de dependentes é cônjuge, companheiro, companheira e filhos. Lembrando que filhos menores de 21. Ou comprometidos aí, inválidos, por deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Também são dependentes do segurado os pais, o pai e a mãe do segurado. Então, a segunda classe. E a terceira classe, só três, é a do irmão ou irmã, óbvio, irmão não emancipado, aí é igualzinho o filho. Tá? Então, quando nós falamos do filho em relação ao pai, o segurado, nós falamos que ele era não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. É a mesma coisa para o irmão. Meu irmão só será meu dependente, eu sendo segurado, no caso dele não ser emancipado, não ter condição, sob qualquer condição, ou sendo menor, ou ainda que maior de 21, seja inválido, ou portador de deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Tudo bem? Então nós temos as três classes. Cônjuge, companheiro, companheira, filhos, pai e mãe, os pais, e irmãos. Só esses daí. Agora é o seguinte, existem também os que são equiparados aos filhos. Vejam, quem é equiparado ao filho? Muitas vezes a gente confunde e as pessoas dizem, quem é equiparado? E muitas vezes em sala de aula acontece isso. O adotado. Não, a pessoa que é adotada, ela é filho. Ela não é equiparada, filho, ele é filho de pleno direito. Não há diferença entre um filho, vamos chamar de natural, e o filho biológico, então, tá? Natural, biológico, e o filho adotado. Eles são filhos do mesmo jeito. Então, o adotado não se equipara ao filho, ele é filho. Agora,
o enteado, o menor tutelado, equipara-se ao filho, mediante declaração do segurado, desde comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Enteado quem é? Né? Então, o sujeito tem um filho, a mulher tem um filho, e depois se casa novamente, e aí nós temos essa relação aí, né, do enteado em relação à madrasta ao padrasto. Tá? Então, esse é o enteado. Ele se equipara ao filho do padrasto da madrasta. Tudo bem? Esse aí é o que é equiparado. Vejam, mas é muita gente dependendo aí, né? Cônjuge, companheiro, companheira, filho, pai, mãe, irmãos. É muita gente. Todo mundo vai receber, lembra que o exemplo que a gente falou para trabalhar é a pensão por morte. Morre o segurado, esse pessoal todo vai receber pensão por morte, vão ter que dividir entre todo mundo. Então vamos dizer que o cara era casado, tinha uma esposa, tinha 3 filhos menores de 21 anos de idade, o pai e a mãe vivos e mais 5 irmãos menores de 21. Vai dividir entre esse povo todo aí? Não vai dar nada para ninguém, né? Não é assim. Há uma ordem de exclusão. Por isso que eu comecei dizendo que são 3 classes. Primeira, segunda e terceira. Olha aqui o parágrafo 1º do artigo 16. A existência de dependente de qualquer das classes, por isso eu chamei de classe, desse artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Então, se eu tenho cônjuge ou filho, se eu tenho cônjuge e filho menor, esses sim vão dividir entre eles a pensão. Existindo um deles, está excluído o direito do pai e da mãe do segurado. E, obviamente, excluído o dos irmãos. Então, só vai chegar, por exemplo, no irmão, se o cidadão, o segurado que faleceu, ele não tem esposa, nem companheira, nem companheiro. Não tem nenhum filho menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou com deficiência mental, intelectual, ou deficiência grave. E também não pode ter nem o pai nem a mãe, aí pode chegar no irmão. Tá? Então, vejam, é uma exclusão de classes aí. Obviamente, se ele não tem cônjuge, companheiro e filhos, e vai para o pai e para a mãe, os pais, aí o pai e a mãe dividem entre eles. Metade para cada um. Da pensão por morte, desse nosso exemplo. Tudo bem? Mas uma classe exclui a outra. União estável. Né? Isso é bom a gente falar. Ó. Nós falamos lá na classe 1, cônjuge, aí é casado. É o famoso casado de papel passado. Né? E aqui nós temos a questão da união estável. As pessoas, que cada vez mais isso acontece, né, no nosso mundo aqui, as pessoas não se casam efetivamente, não documentam, não registram, não legalizam essa união. Eles passam a viver como companheiros e companheiras. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, tá? A pessoa não pode ser casada com outro, sem ser casada, deixa eu aumentar aqui. Sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Sem ser casada, mantém união estável. O que é uma união estável? Se eu disser para vocês que uma pessoa vive com outra há 20 anos, vocês consideram união estável? Claro, né? 10 anos, também. 5 anos, também. 2 anos, também. 6 meses. Ah, será que é união estável? 2 meses, 1 mês. Pode ser uma união estável, depende da intenção. Olha aqui, o que é união estável então? Considera-se união estável, está lá no decreto, né? Aquela configurada pela convivência pública, contínua e duradoura entre homem e mulher. Olha, o decreto ainda fala homem e mulher, não é mais isso, tá? Então, já se convencionou, o próprio INSS concede benefício entre casais de homem e mulher e mulher, sem problema nenhum. Estabelecido com intenção de constituição de família. Então, o que precisa para nós aqui é a união estável, seja pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir família. Então, na verdade, um casal, 2 pessoas que estejam vivendo de forma pública, contínua e duradoura, porém só durou 6 meses até agora e um deles falece. Ah, não é união estável? É união estável. Mas durou só 6 meses. Durou 6 meses, o cara morreu. Mas a intenção era durar muito mais do que isso, né? Então aí nós temos que ver todo o contexto para saber qual era a forma de apresentação desse casal. Mas o que cai normalmente, ó, o que a gente precisa guardar aqui é isso aqui, ó, convivência pública, contínua e duradoura. O que configura a união estável? Convivência pública, contínua e duradoura. Entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher.
tanto faz. Bom? Então esse aí é a união estável. Vejam, um outro tema sobre a dependência que também provoca muito aqui é a presunção da dependência. Olha o parágrafo 4º aqui, o que ele estabelece. Ó. A dependência econômica das pessoas sindicadas, não, né? Obviamente, deixa eu riscar aqui isso. Vou riscar agora só, mas não vai mudar muita coisa. Depois a gente tem que mudar, né? As pessoas indicadas, né? No inciso 1 é presumida e das demais deve ser comprovada. Tá? Então, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1, quem são as do inciso 1? É a da primeira classe. Quem são dessas da primeira classe? Cônjuge, companheiro, companheira e filhos. Lembrando mais uma vez que filhos, quando menores de 21 anos de idade, de qualquer condição, ou mesmo maiores de 21 anos de idade, sejam incapazes ou portadores de uma deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Tudo bem? Então vejam, esses daí, indicados no inciso 1, só preciso comprovar que sou filho. Só preciso comprovar que sou marido, que sou mulher, que vivia casado, era casado ainda. Pronto, o INSS concederá a pensão por morte nesse caso. Tudo bem? Não tem que provar que dependia economicamente. Ah, a pessoa, a esposa, hoje ainda é assim. Tá? Então isso pode ser mudado com aqui a proposta de reforma da Previdência que nós temos agora, que nós tivemos anteriormente e que teremos futuramente. Isso pode ser mudado. Mas hoje é assim. A mulher é aposentada. Ela já tem uma aposentadoria boa, a dela. E agora o marido faleceu. Ela pode receber pensão por morte? Pode. Hoje ela ainda pode acumular. Tá? Ou ela trabalha, ganha até mais que o marido. O marido faleceu, ela tem direito à pensão por morte? Tem. Ah, mas quem dependia... ele é o que dependia dela, que ela sempre ganhou mais do que ele. Não interessa. Há uma dependência mútua aí, econômica entre eles. Só preciso provar a condição de cônjuge, companheiro, companheira ou filho. Ponto. Porque a dependência econômica se presume. No caso das demais, pai, mãe, irmãos, aí eu tenho que comprovar que eu dependia economicamente. O pai e a mãe vão ter que comprovar que viviam sob a dependência econômica do filho. O irmão terá que provar que vivia sob a dependência econômica do irmão. Tá? Só os do inciso 1 que não precisam provar isso. Cônjuge separado, divorciado. Assim, tá picado os temas porque é exatamente aquilo que nós precisamos conhecer sobre essa situação, tá? Que é o que mais se busca aqui e se coloca em problemas no concurso. O cônjuge separado ou divorciado. Olha aqui o parágrafo 2º do artigo 76. O artigo 76 já está lá tratando da pensão por morte mesmo, lá na frente, na legislação. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, ou de fato, que recebia pensão de alimentos, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1. Inciso 1, cônjuge, companheiro, companheira, filhos. Tá, cônjuge concorre com cônjuge? Como assim? O cidadão se divorciou. O homem e a mulher, tá? Vamos ficar nesse exemplo aqui. O casal se divorciou. Eles não podem casar novamente? Podem. Então vejam, extinguiu aquela relação matrimonial e constituiu-se outra. Vamos dizer que o homem paga pensão alimentícia para a ex-esposa. Essa ex-esposa, ela recebe pensão alimentícia exatamente porque está reconhecida a dependência econômica dela. Por isso é que ela, mesmo que o ex-marido venha se casar com outra pessoa, com o falecimento dele, ela tem direito à pensão por morte. E vai dividir com a outra companheira ou novo cônjuge. Tudo bem? Então, por isso é que fala aqui do cônjuge divorciado, separado judicialmente. Se recebe pensão, tem direito à pensão alimentícia, tem direito à pensão por morte. Por quê? Porque vivia sob a dependência econômica. Mas é separado, já encerrou. Bom, separou, não paga pensão? Então depende economicamente. Separou, mas paga pensão alimentícia? Depende economicamente. Aliás, que uma das condições para conceder a pensão alimentícia é a dependência econômica. E aí, o último tema sobre os dependentes é a perda da qualidade dependente. Vejam, chega um momento que eu deixo de ser dependente. Então, está aqui enumerado também no decreto. Para o cônjuge
pela separação judicial ou pelo divórcio, enquanto não lhe for assegurado o pagamento de prestação de alimentos. Porque se há pagamento de pensão, mantém a qualidade de segurado. Perdão, de dependente. Pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Anulação do casamento ou pelo óbito, é o dependente que morre, né? O dependente morreu. Então ele não transfere a condição de dependente dele para outra pessoa, morre junto com ele. Também é causa da perda da qualidade dependente para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável, com o segurado ou segurada enquanto não lhe for garantida a pensão de alimentos. Igualzinho o cônjuge. Companheiro e companheira têm a mesma relação, igual ao cônjuge. Para o filho e para o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 anos de idade. Completou 21 anos de idade, acabou, não é mais dependente. E vejam, no caso da pensão por morte, aí especificamente, talvez a gente volte a falar isso tratando da pensão por morte, mas vamos já antecipar, não tem sido, a lei não prevê, a manutenção até os 24, aquela história de enquanto está fazendo faculdade e tal, a lei não prevê isso e o judiciário não vem reconhecendo essa possibilidade, tá? Na sua maioria. Então, completou 21 anos de idade, perde a qualidade de segurado, a não ser que seja inválido ou que tenha uma deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Aí continua. Desde que essa invalidez, essa deficiência, seja anterior a completar 21 anos de idade, porque quando ele completa, ele, né, tem a emancipação legal aqui na matéria previdenciária, porque ele se tornou capaz aos 18, né? Mas a maioridade previdenciária aqui é 21, não é 18. Pelo casamento, porque aí surgiu uma nova relação de dependência, com o início do exercício de emprego público efetivo, a pessoa passou num concurso público, ocupa um cargo efetivo, então ela não depende de mais ninguém. Pela constituição de estabelecimento civil comercial, em relação de emprego, aos decisões completas, com economia própria, então ele montou o negócio. Pela concessão de emancipação. Então, a pessoa que é emancipada também perde a qualidade de segurado. E, por fim, para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez, quando é a invalidez que garante essa dependência, ou pelo falecimento. Todo aquele que falece perde a qualidade, obviamente, e não transmite a ninguém. Bom, então, isso aqui é o que nós temos a tratar a respeito dos dependentes e é o suficiente para a gente conseguir responder as questões que nós vamos encontrar. Obrigado pela atenção, até a próxima. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!